Essa live é de comemoração ao nosso primeiro objetivo, nossa primeira meta, né, que é alcançar primeiros 1.000 seguidores, mas o objetivo não é só termos seguidores, e sim nós construímos uma comunidade onde a gente vai poder ajudar vocês, né, de várias formas. Eu quero parabenizar, né, a cada um aí que se tornou seguidor e que, quem sabe, né, vocês possam avançar conosco aí para outros níveis. Ao longo dessa live a gente vai falar de alguns benefícios, né, mas o tema de hoje é como que você pode entender como fazer sua transição de vida, né, se tornar de uma forma muito mais simples do que realmente as pessoas imaginam. Nós passamos por isso, tanto eu quanto a Patrícia, né, nós passamos por transição de carreira e que no final das contas acabou sendo uma transição de vida. Foi muito muito mais do que a gente realmente imaginava. Parabéns aí a todos, né, por terem iniciado aí conosco aí no canal, e podem ter certeza que daqui para frente o melhor está realmente por vir. Bom, e se você, né, assistir essa live aqui gravada, eu sugiro que você realmente invista seu tempo. Nós vamos tentar fazer aqui no menor prazo possível, para que você realmente entenda os benefícios que você vai poder ter. E, inclusive, mais no final, a gente vai falar, né, do meio para o final, a gente vai falar sobre um sorteio, que é um presente nosso para os nossos novos seguidores aí, né, e aqueles que virão daqui para frente, tá? E daqui para frente a gente consiga realmente estabelecer aí uma parceria, né? Bom, então primeiro quero convidar aí a minha sócia, a minha esposa, como vocês já sabem, eu sou o Maciel Mendes, esposo e sócio da Patrícia Mendes, e ela vai, né, contar um pouquinho para vocês entenderem sobre como nós fizemos a nossa transição de vida, não de carreira, de vida. E aí, Patrícia, eu quero te convidar para você falar um pouquinho, para o pessoal, né, te conhecer, e a gente ir para os próximos passos aqui. Bom, boa noite, sejam aí bem-vindos. Primeiramente aí, agradecer a cada um de vocês que estão aí conosco no canal Quero Ser Forever, parabenizando também. Nós estamos aqui para trazer conteúdos, né, de saúde, de prosperidade, não somente saúde física, mas saúde financeira, né? Então, é muito prazer aí em tê-los conosco, é muito gratificante aí para nós poder compartilhar um pouquinho aí, né, da nossa trajetória também, de como tudo isso aconteceu na nossa vida e que, quem sabe, né, pode ser uma grande transformação na vida de vocês. Começando aí das minhas origens, eu tenho mais 2 irmãs, eu sou de uma família de 3 filhas, 3 mulheres. Meu pai e minha mãe eram, né, meu pai era uma pessoa muito humilde, já falecido há mais de 35 anos. Minha mãe, uma pessoa muito guerreira também. Então, eu vim de uma família muito simples, mas de muitos valores. E o que eu quero, né, compartilhar aqui com vocês, como que isso faz uma grande diferença na nossa vida. Eu vim aí de uma família onde eu tinha muitas limitações, mas eu tinha muitos sonhos, né? Eu acredito que a maioria das pessoas, né, que tem essas limitações querem coisas grandes. E eu não fui diferente. Apesar de termos, assim, uma condição de financeira bem reduzida, mas graças a Deus eu tive uma educação muito boa, onde o respeito, os valores, a ética, né, isso daí sempre foi colocado para mim desde pequena. E isso daí fez uma grande diferença na minha vida. Minha mãe sempre muito guerreira, sempre via minha mãe trabalhando muito, nunca, praticamente não tinha muito tempo para gente, mas, ao mesmo tempo, sempre presente, com a sua sabedoria. E com isso daí, eu comecei a trabalhar muito cedo, sempre quis ter o meu dinheiro. Com 17 anos comecei a trabalhar com um dentista, fui auxiliar odontológica, fiz o curso de auxiliar odontológica, trabalhei 7 anos. E nesse período, eu sempre fazia também algumas coisas, alguns trabalhos extras, né? E com esses trabalhos, eu conheci uma amiga da minha irmã, que ela me apresentou para uma agência onde eu prestava esses serviços. E com isso, um dos trabalhos que eu fiz, a diretora, que era de São Paulo, gostou muito do meu trabalho e me perguntou se surgisse uma oportunidade na empresa para um trabalho fixo, se eu aceitaria. Eu falei assim, bom, tudo é conversado. E o tempo passou, surgiu essa vaga, e eu via que lá no consultório onde eu trabalhava, eu não tinha possibilidades de crescimento. Apesar de gostar muito de fazer o que eu fazia, tinha liberdade, né? Mas eu não tinha
salário também, era bem pequenininho. E com aquele salário, eu também não ia chegar a alcançar grandes sonhos, né? E foi onde eu tive essa oportunidade nessa empresa, onde eu trabalhei 12 anos, comecei também pequena lá, comecei, né, como degustadora nessa companhia, uma empresa de pães, lá de São Paulo, lá de Diadema, uma empresa que eu sou muito grata, eu conquistei muitas coisas, né, através, em todo esse período que eu trabalhei, e a partir daí eu sempre fui muito dedicada, sempre procurei dar o meu melhor, fazer não como funcionária, mas com visão de dona. Aquela visão, eu tô numa empresa, no escritório, todo mundo saiu, a luz está acesa. Vou deixar acesa porque não tô nem aí, não é por aí, né? Então eu sempre preocupei com uma torneira que pingava água, então eu sempre tive essa visão, porque não é meu, mas pode ser para mim os benefícios. E assim foi, né? Nesses 12 anos de companhia, eu cresci, eu fui tendo oportunidades de mudar de cargos lá dentro da companhia. Então foram várias transições de carreira. Nós estamos aqui falando de transição de carreira. Não é fácil. Transição de vida. Quando eu saí do consultório e fui trabalhar nessa companhia, foi muito desafiador para mim, né? Muito desafiador, porque era muita responsabilidade que eu tinha também nessa outra empresa, até mesmo por causa de pedidos. Eu trabalhava com um produto muito perecível, então não podia dar muita troca, muita perda. Então, isso daí já foi muito desafiador para mim. Mas correu tudo bem, e com isso daí. Nesse mesmo período, né, nós casamos numa situação, assim, bem apertada. Que dá uma live, né, Patrícia? Que dá uma live. Que dá uma live. Então, nós casamos, aí logo veio uma criança, e então, assim, foi outro grande desafio para a gente, né? Então, trabalhando, cuidando de casa, de uma criança pequena, e eu recebi uma outra proposta de um outro cargo. E foi outra mudança para mim, mas nesse período eu não tive essa condição, porque eu estava de licença maternidade e eles precisavam de uma pessoa urgente, muito rápido para assumir o cargo. Mas o que eu pensei? Eu preciso me preparar, porque essa oportunidade pode aparecer novamente, né? Então, fica aí também uma dica para você. Nós temos que estar sempre preparados, porque se a gente não estiver preparado, você perde oportunidades. E aí eu fui me preparar. Por que eu fui me preparar? Porque eu precisava de ter uma carteira de habilitação que eu não tinha naquele momento. Então, eu fui tirar minha carteira de habilitação, né, que não foi fácil. Eu passei no 5º exame, mas por emocional mesmo, né, que é bem normal. E fiquei preparada. Gente, foi incrível. E em 6 meses, depois que eu tirei minha carteira, minha carta, como dizem algumas pessoas em alguns lugares aí, eu recebi a proposta novamente, né? A pessoa, ela saiu e, aliás, ela foi demitida, e aí eu assumi esse cargo. E como todo mundo sabe, você vai crescendo, vai assumindo responsabilidades na empresa, cargo de liderança, e o tempo vai ficando cada vez mais pequeno. Amava fazer o que eu fazia, sempre fiz com muito prazer, né? Era muito bom, muito gostoso, todo aquele aprendizado, uma equipe de trabalho maravilhosa que eu tinha. E aí, o que aconteceu? O meu tempo foi ficando cada vez menor para mim, para o meu filho, para minha família, né, para minha casa, para o meu marido. E eu cheguei a trabalhar 14 horas por dia, de segunda a sábado. E nessa rotina muito cansativa, eu acabei adoecendo. E tínhamos aí mais de 7 anos, né, Marcial, que a gente não tirava férias juntos, e surgiu essa oportunidade. Não, na verdade, a gente não tinha nenhuma vez, nós nunca tínhamos até então conseguido sair de férias. Eu, 6 anos sem férias, né, e você até que tirava mais, era aquelas férias, né? E dessa vez deu certo. A gente nunca conseguia tirar 30 dias. Era 15 dias, 20 dias, né? Mas sempre, cada um período diferente. Aliás, o Marcel nem férias tirava. E aí, quando surgiu essa oportunidade, nós falamos, nós vamos desligar do mundo. Vamos pegar o carro, vamos viajar sem rumo, vamos pegar o carro e subir praia, vamos pra praia. O rumo era praia, né? Litoral, né? Praia. Como todo mineiro gosta, né? Vamos até onde der, né? E assim foi. Até onde o dinheiro der. Até onde desce. Mas a gente já. O nosso destino final seria em Prado, lá na Bahia, né? E nessa trajetória foi muito bom. E chegou um determinado momento, o Marcial, nós vamos passar na cidade da minha tia, tem muito tempo que eu não a vejo, vamos lá fazer uma visita.
que era em Teixeiras de Freitas. Teixeiras de Freitas. E nós fomos para lá, chegamos lá num sábado à tarde, fomos muito bem recebidos, uma família maravilhosa. E no momento que nós chegamos, começamos a conversar na cozinha, né? Eu comecei a ter um mal-estar, fui até o banheiro, o Marcel foi atrás de mim, e lá eu tive uma crise convulsiva. Então, é aquele momento onde o seu corpo ele esfria, você relaxa, e aí as coisas aparecem, surgem, né? Mas não surgiu do nada. Era o corpo que estava cansado, estressado, e aí a máquina ela sentiu naquele momento. Então, eu tive uma crise convulsiva muito marcante para mim, onde eu fiquei muito preocupada. Fizemos a nossa viagem, aí acabou que eu melhorei, e no meu retorno eu fiz uma bateria de exames, fiz até uma tomografia computadorizada, o médico falou, Patrícia, não tem nada, mas a verdade é que o seu estilo de vida, porque eu conversei com ele, falei como que estava a minha rotina, ele falou, ou você muda, ou você vai ter problemas sérios aí, né, de saúde. E foi aí que aquela luzinha acendeu. Eu com uma criança pequena, na época ele estava com 4 aninhos, mais ou menos, de 3 para 4 anos, né, e eu tinha uma vida, e uma pessoinha que dependia muito de mim também, né? E eu falei, não, eu tenho que mudar. Eu tenho que achar alguma coisa que eu possa ter mais qualidade de vida, que eu possa cuidar do meu filho da forma que eu quero, ser mãe, né, presente, que eu estava bem ausente com ele também. E assim foi. Passaram 3 anos ainda depois disso tudo. Mas eu sempre estava com a minha anteninha ligada, porque eu precisava de uma oportunidade que me proporcionasse um salário que eu tinha. Eu não poderia me dar o luxo de parar de trabalhar naquele momento, né? Então, eu comecei a ficar atenta a todas as oportunidades. E foi nesse momento, 3 anos depois, que surgiu, né, essa grande oportunidade, onde, né, o Marcial foi apresentado, conheceu, né? E foi nesse momento aí que nós fomos avaliar a proposta juntos e analisamos tudo, fomos ver todas as possibilidades, a veracidade de tudo que estava sendo apresentado para nós daquela empresa, porque era tudo bom demais para ser verdade. Nós chegamos a pensar, né, nossa, nós estamos num país, e isso daí existe aqui nesse país, né, e aí fomos buscar informações, né, gente? Então, nada foi assim do acaso. Então, depois que nós fomos analisar, vimos que realmente existia, era verdade. Na verdade, a empresa já existia naquela época, acho que mais de 15 anos já, né, aqui no Brasil, que é uma empresa multinacional, né, que ela já era sucesso, né, na época, era quase 100 países na época, e aí nós começamos, né, fomos desafiados também. E aí eu tomei uma decisão, né, isso foi em novembro, finalzinho de novembro que nós conhecemos, nós ficamos 3 noites sem dormir, nós tínhamos recebido um livro de política da companhia, e nós fomos estudar, né? Calma aí, Patrícia, porque o pessoal, né, talvez não vai entender, né? Como assim ficar 3 noites sem dormir, né? Explica melhor isso daí. Porque nós pegamos esse livro de política da companhia, né, que nós recebemos na época, e fomos estudar. Era a bússola do nosso negócio, gente. Era a bússola. Era o caminho que ia nos levar a todos os nossos sonhos, a tudo aquilo que a gente queria realizar. Então, por isso que nós comemos aquele livro, né? E quando a gente foi estudar e saber todas as possibilidades que nós tínhamos, a empresa já era sucesso. Milhões de pessoas já tinham muito sucesso, né? Então, quando nós conhecemos essa oportunidade, nós não pensamos, vamos tentar, de forma alguma. Nós tomamos uma decisão, nós vamos fazer esse negócio? É possível para nós? Se é verdadeiro para outros, será verdadeiro para nós, a partir do momento que nós fizermos o que precisar ser feito. Né? Então, nós começamos esse negócio para dar certo para nós, não como uma tentativa. O que acontece com uma grande parte das pessoas. Eu vou ver o que é que vai dar. Né? Aí você pode saber que não vai dar em nada, não vai chegar a lugar nenhum. Né? Então, quando você é um empresário, você decide abrir uma empresa, você não decide abrir uma empresa, né, para tentar, para ver se vai dar certo. Você abre uma empresa para dar certo. Né? Então, o percurso ali, o caminho, as trajetórias, né, os obstáculos vão acontecendo, aí tudo é possível. Mas a primeira ideia é o quê? É que dê certo. Né? E foi assim. E isso daí que nós ficamos 3 noites sem dormir, porque nós vimos tantas possibilidades, tantas coisas maravilhosas que poderiam acontecer conosco, nós falamos, puxa vida, a gente trabalha muito para os outros, para o patrão. Não que isso seja errado, não. Né?
o mercado, é isso daí, ou é o patrão ou é o funcionário, né? Eu falei, então, nós vamos trabalhar muito para nós aqui, né? Mas uma coisa que, né, estratégia que a gente utilizou e que também ajudou bastante foi a que eu contei, né, no vídeo onde eu estou com, no Reels, né, do Reels aí, que eu estou com o chapeuzinho do Papai Noel, né, coloquei aquilo ali, foi exatamente para poder simbolizar e contar um pouquinho sobre como foi o início da nossa trajetória, né? Você sempre, né, foi uma pessoa assim que sempre gostou de presentear, né, as pessoas amigas, os familiares, né, em período natalino. Então você sempre foi, né, uma pessoa muito dada e que sempre, né, quer agradar as pessoas que você ama, que você gosta, né? E naquele Natal de 2004 eu combinei com você, né? Falei, olha, esse Natal você não vai gastar um centavo com presentes que sejam de outras marcas. Vão ser exclusivamente da marca desse negócio que a gente está iniciando e que a gente está avaliando e validando. Lembra disso? Sim, sim, correto. E assim foi, né? Nós fizemos um investimento para ingressar nesse negócio, né? Eu sempre tive um sonho de ter o meu negócio próprio, né? Eu sempre gostei, minha família gosta muito, né, de cozinhar, então a culinária sempre foi uma coisa forte na minha família e eu gosto muito. E eu pensava em ter um restaurante, ou se não, uma lanchonete de produtos saudáveis, né? Eu sempre gostei de coisas saudáveis. Eu morei até meus 20 anos num lugar onde praticamente o que a gente comia era tudo que meu pai plantava e a gente colhia no quintal, né? Então eu cresci com isso aí. E aí surgiu essa oportunidade, né, desse negócio próprio. Por quê, gente? Hoje, para você ter um negócio próprio naquilo que eu queria, demandava muito dinheiro. E muito mais, era muita coisa, né? Então, funcionário e uma série de coisas. Não vou citar aqui, mas todo mundo sabe o que é isso daí, né? Dor de cabeça nem se fala. E foi isso daí. O negócio tradicional, né, era restaurante, né, Patrícia? O seu sonho era ter um restaurante de comida natural, não é? E isso é realmente algo muito caro, dispendioso, arriscado, complexo, né? E muita responsabilidade, né, Marcelo? Exatamente. Mas, enfim, mas isso aí, né, ficou para trás e aí você, né, junto comigo, tomamos essa decisão e a partir daí a gente conseguiu, né, iniciar o nosso negócio, não só usando a estratégia de usar, né, os produtos para presentear os amigos, familiares e pessoas-chave, mas principalmente, né? Mas principalmente nós começamos usando os produtos em nós, né, Patrícia? Sim, e tiveram produtos que, com o uso de uma semana, nos impactou muito, né? Minha mãe, na época, ela já era diabética, dependente insulínica, né? E nós vimos a possibilidade, na época ela já estava sofrendo grandes consequências aí com essa anomalia na saúde dela, e nós vimos possibilidades, né, de ajudá-la com uma suplementação saudável, não que seja medicamentos, uma suplementação onde ela pudesse ter mais qualidade de vida. E assim foi, cada pessoa a gente já tinha aí, sabia, né, onde que pegava a dor, e aí nós presenteamos estrategicamente cada pessoa com aquilo que a gente já tinha adquirido, né, para poder ajudar. Eu lembro que a minha irmã, ela tinha uma mancha escura no nariz e ela não conformava com aquela mancha, ela já tinha feito de tudo para tirar aquela mancha, né? E não conseguia. E aí, estrategicamente, eu presenteei ela um hidratante de aloe vera e ela começou a usar antes mesmo desse produto acabar, que durou aí alguns meses, que a linha de produtos é muito econômica, a mancha sumiu. E ela se impactou demais com aquilo e falava com todo mundo que a mancha dela tinha sumido. Aí, aquilo, as pessoas começaram, nossa, que produto é esse? Eu quero. E assim foram com várias outras pessoas. Minha mãe começou a ter uma saúde melhor, começou a ganhar peso, porque ela estava perdendo massa muscular na época, ela estava com baixa energia, né? E várias coisas. E começou. E nós também, né? Eu tinha muitos problemas também, né, de saúde, devido ao meu estilo de vida, alimentação errada. A gente tinha uma alimentação muito errada, até mesmo por causa do tempo, né, que eu não tinha tempo para nada. Então eu almoçava fora, eu comia fora o dia inteiro, né? À noite, às vezes que eu comia em casa e finais de semana. Então a nossa saúde realmente, tanto a minha quanto a do Marcial, a do nosso filho,
né? Nosso filho também, ele tinha vários problemas de saúde, bronquite, muita alergia. Então, e chegou um momento do meu filho que a gente, na época, há 21 anos atrás, a gente gastava na farmácia R$ 400 somente com ele, só com ele, né, devido aí aos problemas de bronquite que ele tinha. Então, era muito antibiótico, era bombinhas, né, e um belo dia o pediatra dele falou para mim: Patrícia, essa medicação, ela pode causar osteoporose precoce nele. Aquilo foi um choque para mim, até porque eu não sabia que criança poderia ter osteoporose. Então, era uma das reações que a medicação... Sem contar a taquicardia que dava, né? Sim, o coraçãozinho dele disparava, né? Era uma coisa horrorosa, né? A medicação para problemas alérgicos e bronquite, né? E aí eu vi tudo isso daí para também ajudá-lo nesse processo de uma forma mais natural. E foi assim que a gente começou a ter resultados extraordinários. Eu tinha muito problema de sinusite, comecei também a usar a linha de produtos naturais, né? Que não são medicamentos, mas que estava aí agregando muito valor à nossa saúde. E tudo isso foi muito impactante, foi muito impactante. E com isso, gente, até então, eu estava aí também trabalhando com o meu patrão. Vendo esses resultados, todas essas possibilidades, eu tomei uma decisão, né? Há 3 anos atrás eu tive um problema de saúde, né? Que eu compartilhei aqui com vocês, a crise convulsiva. E aí eu já estava decidida em mudar, fazer uma transição de carreira novamente. E aí eu, vendo todas essas possibilidades, eu demiti o meu patrão. Por opção, não precisava. Mas naquele momento eu só via meu filho aos domingos, porque eu trabalhava em torno de 14 horas por dia. Depois do trabalho, eu ainda ia para a faculdade, né? Naquele momento eu fazia engenharia de alimentos, e era um curso muito puxado, e eu também não estava tendo tempo para poder estudar, então estava assim, realmente bem complicado. E aí eu demiti o meu patrão e resolvi trabalhar a partir de casa, cuidando do meu filho, junto com meu marido, cuidando da minha casa, e tendo a condição necessária para fazer o que eu precisava e o que eu queria. Perfeito, mas, Patrícia, é importantíssimo, Patrícia, deixar claro que isso foi uma decisão radical, sua, mas totalmente sua. Isso. Ninguém, absolutamente ninguém, precisa ser tão radical assim. Eu já tinha tomado essa decisão, né, Marcial? Exatamente. Você tomou a decisão, mas você estava realmente assim, embasada, e você sabia o que você tinha nas mãos, e sabia que se você dedicasse, né, da forma correta, o tempo suficiente, os resultados viriam. E foi realmente surpreendente, né? Por isso aquelas 3 noites, né, Marcel, sem dormir, aquela análise que nós fizemos, as continhas. Exatamente. E aí, pessoal, é que agora acho que vocês estão começando a entender, né, que se tratava de uma transição de vida, não era só uma transição, né, de carreira profissional. Hoje, Patrícia, pelo tempo aqui, ó, e como você, né, delongou um pouquinho a mais aí, eu não vou contar aqui a minha história, vai ficar para a próxima live, tá? Mas aí eu gostaria, eu gostaria, pessoal, que vocês soubessem, né, não sei que dia que você vai assistir, e espero que não demore. Por quê? Porque nós estamos lançando o sorteio a partir de agora, para os nossos seguidores, e para poder participar, né? O sorteio de quê, gente? De uma super avaliação criteriosa, onde você vai poder, nós, né, vamos poder estar direcionando você para algumas mudanças, né? Um plano de voo, vamos dizer assim, né, Patrícia? Um plano de voo onde vai te ajudar a você também iniciar o seu processo de transição. Né? Assim como nós já aprendemos e aplicamos isso há mais, quer dizer, estamos completando agora 21 anos esse mês, né? O ciclo se completa de 21 anos e nós já ajudamos milhares de pessoas a também, né, seguirem esse plano e conseguir resultados. É claro que isso vai variar de pessoa a pessoa, e nós não estamos falando, né, Patrícia, de mudanças radicais e nem nada relacionado a medicamento, como a Patrícia falou. Mas, Patrícia, dá uma ideia, né, melhor aí sobre esse processo de avaliação, né, o que as pessoas podem, né, esperar, né, de benefício, de resultado. Conta um pouquinho de uma forma aí resumida para o pessoal. Bom, a maioria das pessoas que eu avalio aqui, Marcial, elas estão com muitos problemas emocionais
e principalmente problemas gastrointestinais. E tudo isso aí, gente, e muito mais, é lógico, ele altera a nossa saúde. Tudo começa no nosso intestino, tanto a nossa saúde quanto qualquer doença que surja no nosso corpo, começa lá no intestino. E hoje em dia, principalmente, as pessoas estão com péssimos hábitos alimentares, até pelo estilo de vida, assim como era conosco no passado. Né, pela falta de tempo, as opções, né, as próprias os próprios gostos das pessoas, né, e a indústria, ela inteligentemente, ela descobriu forma das pessoas viciarem naquilo que não presta, né, e essa avaliação, em cima do que faz sendo colocado lá pelas pessoas, né, a gente consegue identificar alguns hábitos errados, coisas simples, o estilo de vida, e com isso aí, algumas dicas, né, não é só uma avaliação, a gente faz sugestões também, né, tudo é avaliado, conversado com a pessoa. Depois dessa avaliação, eu gosto sempre de conversar, ouvi-la, para que ela me conte mais detalhes também. E todos esses detalhes são analisados para que a gente possa fazer um direcionamento com ela, em cima das necessidades, em cima das condições, né? As condições físicas, financeiras, né? Tudo a gente avalia, né? E a pessoa, ela precisa assumir uma responsabilidade de quê? De melhorias, de fazer o que a gente sugere também, né? Porque não acontece o milagre. O milagre, né? O milagre não acontece. Isso, é muito importante você estar falando isso, né? Porque na maioria das vezes, né, o que as pessoas buscam, né, são fórmulas mágicas, né? E não existe isso não existe. O que existe é você, né, uma disciplina, né, Marcial? Compromisso, disciplina. Isso. Né? Mas a gente, né, tem aí o método, a gente tem os recursos, tem o conhecimento, né, nós temos as orientações, não é verdade? Então, enfim, para quem estiver decidida, né, Patrícia, a realmente começar esse ano novo, ou quem sabe até agora, né? Porque talvez tem pessoas que não queiram nem esperar virar o ano já, assim como nós, né, nos decidimos já bem antes do Natal, falou, não, vamos comprar esses produtos, vamos começar a usar, vamos começar a aprender, vamos validar. Então, melhorar pessoal, a nossa saúde, né? Isso, exatamente. O sorteio vai acontecer que dia, Patrícia? Vai ser dia 30/12, às 19h30, né? E o que você precisa fazer? Você precisa marcar 3 amigos que ainda não estão seguindo aqui o nosso canal, Quero Ser Forever. Só um minutinho, Patrícia. Onde que eles vão marcar? Lá no Reels, né? Tem um Reels que a gente colocou no canal, postou no canal, onde ele mostra, né, essas informações. E está lá na descrição, né, tudo detalhadinho, mas a pessoa tem que clicar lá e curtir lá o Reels, né? Não é isso? Vai curtir, vai marcar 3 amigos que não estão seguindo ainda o canal. Pessoas especiais, gente. Não é qualquer pessoa. Pessoas que valorizam a saúde, que zelam, né, pela vida, que gostam de coisas boas. Natal, né, Patrícia? Olha aí, ó. 3 pessoas, né? Pelo menos 3, né? Se você quiser marcar mais, pode marcar, não tem problema. Tá? Nós colocamos a partir de 3. Então, 3 pessoas que você quer presentear, que você quer, né, que elas estejam aí, né, participando desse sorteio. Porque a gente deixou para falar aqui na live, né, Patrícia? A pessoa sorteada, ela indicando essas 3 pessoas serão também, né, presenteadas, né, com essa avaliação, né? Então o presente não é só para quem for sorteado, é para aquelas pessoas também. Isso é um presente bônus, né, Patrícia, que a gente deixou para poder falar aqui na live, né? E no dia a gente vai fazer ao vivo, tá? A gente já vai estar com a lista, nós vamos rodar o programinha aqui na internet, e isso vai rodar ao vivo aqui, tá? Mas continue, Patrícia. Eu quero só completar aí. Então, depois que ela marcou as 3 pessoas, ela vai lá no direct, digita pronto. A partir dessa resposta, nós já vamos fazer, né, ter aí a conversa com ela para passar todas as informações, as orientações. Tá certo? Então, não deixem de fazer isso. Só lembrando e reforçando. Marcar 3 amigos lá nos comentários, vai lá no direct, digita pronto. Aí o direct do Quero Ser Forever. Né? E aí nós vamos entrar em contato lá, através do direct,
e passar as orientações, né? Então vai ser, assim, muito especial. Eu tenho certeza que quem for sorteado, a gente vai torcer muito aqui, né? Vai gostar demais, e eu tenho certeza que se a pessoa estiver realmente disposta a melhorar a sua saúde, seu estilo de vida, né? A gente vai estar aqui pronto, né, para poder ajudá-los a todos aí que quiserem, tá? Bacana. Para quem quiser contar com a sorte, participar do sorteio, já segue aí essas regrinhas, essas instruções. Agora, e para quem, pessoal, preste atenção, e para quem não tem tempo a perder, que não somente quer conhecer os produtos, mas se você também quiser conhecer a oportunidade do negócio, não perde tempo, chama a gente aí no direct, tá? Para quem quer conhecer o negócio, a oportunidade de negócio, a gente tem aí um agendamento online, tá? Onde a gente encaminha o link, você escolhe o dia, o horário, para que você entenda, né, em detalhes, porque não dá para a gente explicar assim, né, por texto, né, ou por áudio, porque às vezes tem pessoas, né, Patrícia, que querem, assim, me explica aí, pessoal. Como funciona? Coisa, não é por aí. É uma oportunidade muito simples, né? Mas ela é muito completa e ela é tão simples e completa ao mesmo tempo que se você, né, não assiste, não participa de um meeting, acessando aí os conteúdos que nós temos já preparados, fica realmente muito difícil das pessoas entenderem. Porque não se trata, gente, apenas de venda direta, né? A venda direta é muito simples, né? Você adquire o produto e revende com margem de lucro, ponto, né? Só que o nosso negócio, ele tem a venda direta. Para quem gosta de venda, fenomenal. Mas, se você quer ir além, nós temos aqui uma oportunidade que traz uma série de outras vantagens e benefícios e remuneração. Enfim, é algo realmente diferenciado, tá? Que não dá para poder explicar aqui, mas você, chamando do nosso direct, falando que você está interessado, ou entrando na nossa página, né? Você tem uma página aí, no link da bio, você clica lá, você é direcionado para uma página, e nessa página você vai ter as informações básicas, viu, pessoal? Ali não tem tudo, tem um básico ali, né? Inclusive para você saber se essa oportunidade pode ser para você. Né? Então, tá bem simplificado, tá bem mastigadinho ali. Aí você coloca lá o seu nome, seu WhatsApp, seu e-mail e agenda, né, a sua apresentação. Você recebe o link e você mesmo vai escolher o dia, o horário. Isso para você que quer ser um parceiro, que quer ser um dono ou uma dona de negócio forever. Agora, se o seu interesse eu quero apenas usufruir dos benefícios dos produtos. Pronto, é só chamar a gente no direct também, que a Patrícia, né, tá aí, especialista nos produtos, ela vai poder... condição especial, né, Marcial? Isso. E aí, né, nós temos condições especialíssimas. Exatamente. Agora, Patrícia, a gente não pode deixar de falar sobre os riscos que as pessoas correm quando elas compram um produto. Anteriormente era este, e agora, né, os produtos, aqui, a nova fórmula, a nova embalagem, o nosso produto que lançou a empresa no mundo. Fala um pouquinho, Patrícia, sobre os riscos que as pessoas correm de ficar comprando, né, os produtos da nossa marca Forever Living na internet. Nós temos que respeitar a política da companhia. E na política da companhia, nós temos duas formas de adquirir os produtos, tá? E essas duas formas é com alguém autorizado, né, credenciados assim como nós somos, né? Ou senão nós podemos também fazer a indicação, né, de quem tiver interesse para poder comprar diretamente da companhia. Mas precisa passar por nós, senão você não consegue comprar direto na companhia sem passar por nós. É a política dela. E na política, gente, ela não permite vendas em sites virtuais. E por que ela faz isso? Porque ela não consegue fiscalizar todas as plataformas e as pessoas que estão ali fazendo esse tipo de comércio. Né? E como nós trabalhamos com uma empresa muito séria, renomada no mundo inteiro, que tem aí, inclusive, selos de padrões internacionais e ela tem que garantir esses selos. Não são selos comprados não, viu, gente? Isso aí são selos conquistados. Imagina se ela permite vender em qualquer lugar e acontece adulteração desses produtos. Então, isso é muito sério, se tratando de saúde, né, porque nós não trabalhamos com remédio, nós trabalhamos com suplementos, né, ou complementos
ou complementos alimentares, alimentos funcionais, né, como as bebidas de aloe, principalmente. Então, a empresa ela tem sim uma certa responsabilidade com isso. Então, para garantir isso, essa qualidade, essa certeza que você está comprando produtos originais, ela só tem esses 2 canais para você adquirir os produtos, tá? Então, por isso que a gente está aqui. Então, quem tiver interesse é só nos chamar, que nós vamos passar todas as orientações aí. Só repetindo, Patrícia. Então, ó, o primeiro canal é esse, né? Se você quiser adquirir diretamente de nós. Obviamente, né, que a gente deseja que você faça o uso do canal direto, né? A gente não tem nenhum problema para nós de nós não termos margem de lucro, tá? Então, se você gosta de desconto, se você gosta de autonomia, se você quer ter a liberdade de comprar o produto diretamente da empresa, nós também vamos te conceder esse benefício. Tá? Marcial, só um minutinho. Eu, gente, toda vida eu sempre gostei de comprar na fábrica. Eu revirava e buscava, eu comprava sapato na fábrica, eu comprava alimentos, vários tipos de alimentos, né, na fábrica. Então, eu sempre gostei disso. Bolsa. Então, quando eu descobri, né, que a gente ia ter essa possibilidade, para mim foi o máximo. O máximo. Gente, comprar diretamente da fonte e com descontos, o que é melhor ainda, com total segurança e garantia de produtos originais e o quê? Com descontos. Então, fechou isso aí para mim quando nós conhecemos essa oportunidade. E é a mesma oportunidade que a gente está oferecendo aí, né, para quem quiser ter, fazer dessa forma aí também. Legal. Outra coisa que eu estou me lembrando, Patrícia, é que nós tivemos aí alguns seguidores, né, falando assim, eu já tive cadastro na Forever, eu já vendi Forever, né? Passa a dica aí para esse pessoal, Patrícia, que já teve um dia alguma experiência e elas saberem que elas podem retomar através de nós, elas podem não somente retomar, mas ter todo um acompanhamento, planejamento, né? E suporte, exatamente. Tudo aquilo que é necessário para que ela realmente alcance, né, os seus objetivos. Fala um pouquinho melhor sobre isso. É muito comum pessoas ingressarem na companhia e ou caíram de paraquedas, ou foram patrocinadas por alguém, mas esse alguém também não tinha interesse, ou não deu nenhuma atenção e suporte, e essa pessoa realmente ficou aí à deriva. Então, é só entrar em contato conosco, nós vamos verificar juntamente a empresa como que está esse cadastro, porque a empresa teve mudanças na sua política também, então nós temos que avaliar caso a caso aí junto à empresa, para saber como que está, e dependendo você pode voltar aí com um novo patrocinador, assim, né, sendo nós aqui os seus patrocinadores, e você vai ter aí toda a consultoria e suporte, como o Marcial falou, treinamentos, tá? E, gente, isso é gratuito. Lembrando, tá? Na nossa comunidade. Na nossa comunidade. Esse suporte é gratuito. Você vai ter plataformas de treinamento, plataforma para poder adquirir os produtos, você vai receber os produtos em qualquer parte do Brasil e do mundo. Não é só aqui no Brasil, porque essa empresa, ela atua a nível global. Olha que é outra coisa extraordinária. Nós podemos receber, né, em dólar, em euros, em ienes, entende? Então, olha que coisa extraordinária. Da sua casa, você poder atuar em qualquer país onde a empresa esteja presente. Hoje são mais de 150 países. Perfeito. Patrícia, caminhando aqui para o final, dicas, né, que você pode dar para as pessoas que ainda não compraram seus presentes de Natal ou que estão pensando, né, em começar um negócio novo, iniciar o ano diferente, né? Enfim, que quer dar uma guinada, quer dar uma mudada na vida aí. Quais são as dicas que você pode dar para o pessoal? Bom, primeiramente, né, Marcial, a gente já começa com essa consultoria com as pessoas que têm interesse em saber o que mais importa para elas. Primeiramente, analisar, avaliar junto com ela o que ela está buscando, o que ela quer melhorar. Então, em cima disso daí, a gente vai poder melhor direcionar, né, aquilo que ela queira. A gente sabe que final de ano, todo mundo fica muito reflexivo, né, não somente com tudo que aconteceu, com a saúde, se cuidou, se não cuidou, né, com o trabalho, com a família. Então, é muita coisa.
Cada um tem aí aquilo que mais importa. Então, é essa avaliação que a gente faz. Quanto aos presentes, também é a mesma coisa, assim como aconteceu conosco, né, quando nós iniciamos, nós fomos analisar, né, as pessoas que a gente, familiares, pessoas muito queridas, talvez algum amigo muito querido, que faz parte da família, que a gente sempre gosta de dar um presentinho, né, que nem mesmo que seja uma lembrança, como você conhece a pessoa, fala um pouquinho dela para a gente poder melhor direcionar, por exemplo, os produtos, né? Nós temos produtos aqui, gente, tão baratinho, assim, pelos benefícios que eles podem nos proporcionar, às vezes vai muito além do que a pessoa imagina. Nós temos aqui um protetor labial que ele é bombril, né? 1001 utilidade, é um produto extraordinário, né? Olha, para vocês terem uma ideia, eu pude proporcionar uma qualidade de vida para uma pessoa, né, uma cliente nossa, oncológica, em tratamento de câncer, que estava com problema na hemorroida, que era dor 24 horas. 24 horas. E apenas com esse protetor labial. Ué, Patrícia, mas é pro lábio, você está falando que ele pode ser usado na hemorroida? Isso é para vocês saberem o poder desse produto. E é o que? A composição dele. Alô, Patrícia, inclusive, Patrícia, deixa eu te interromper aqui, porque o pessoal também pode ficar com essa dúvida. Como que eu vou começar o negócio, ou como que eu vou investir nesses produtos se eu não conheço, nunca ouvi falar da marca e etc e tal. Gente, olha só, eu estou aqui com o sabonete líquido de aloe vera. Esse foi o primeiro produto que nós experimentamos. Nem era esse, né? Era uma outra versão. Exatamente, não. Era o sabonete líquido, mas não era essa fórmula, porque a empresa é uma empresa de excelência, né? E o que isso significa? Que ela está sempre evoluindo, ela está sempre melhorando. Só que a fórmula de 21 anos atrás nos impactou tremendamente. E aí a gente usou esse sabonete e nós sentimos a diferença na hora, na pele ali. Isso aí nós vamos fazer live, tá? Para poder falar aí dos produtos, isso não vai faltar. Só que live, gente, olha, a próxima vai ser dia 30, né? Nós estamos já fechando aqui o horário, Patrícia. Então vai ser só no dia 30/12, quando a gente vai fazer o sorteio. O nosso objetivo é, a partir de janeiro, a gente fazer lives semanais, tá? E olha, domínio e conhecimento dos produtos não faltam aqui, tá? Aí, para quem adquirir, né, Patrícia? Assim que você adquirir o produto, né, você vai ter todas as orientações também. E se você vai adquirir o seu negócio, o seu pacote de negócio, pronto. Aí você recebe uma consultoria completa e integral, né? Onde você vai ter um intensivão, vai ter todo um acompanhamento, planejamento, enfim, tudo para que, né, você realmente alcance aí os seus resultados, os seus benefícios. Patrícia, o tempo está estourando, né? E assim, mensagem rápida final, tá? Para a gente se ver, né? Ou no próximo dia 30, já no dia do sorteio, ou então no direct, né? Olha que privilégio, pessoal. Vocês podem falar com a Patrícia, né, no direct. É claro que a gente não está 24 horas disponível, né? Mas fiquem tranquilos, porque se a gente não responder no mesmo horário, né, no máximo aí em algumas horas a gente responde, tá? Dependendo do horário que vocês chamarem, a gente, né, vai estar respondendo aí com agilidade, tá? Ok? Então é isso, Patrícia, uma mensagem final aí pro pessoal. Bom, então, olha, não deixem aí de marcar seus 3 amigos, aquele amigo que você também pretende presenteá-lo aí pro Natal, vai ser um belo presente aí, né? Amigos ou amigas? Ou amigas, familiares, seja lá, né, essas pessoas quem forem. E aguardamos vocês no dia 30, às 19h30 aqui, e para poder fazermos aí um fechamento de ano, né, com muita saúde, muita energia, muita alegria, e lógico, com prosperidade, levando, né, todas as saúdes possíveis aí, né, para as pessoas ao redor do mundo. E a gente precisa, gente, compartilhar coisas boas. As pessoas, eu, por exemplo, tudo que é bom para mim, eu gosto de compartilhar com as pessoas, né? Então, fazer o bem ao outro, aquilo que você recebe, isso é bênção na sua vida. Né? Então, pensem nisso. Nós temos uma oportunidade extraordinária que mudou a nossa vida e que poderá mudar a sua vida, a sua história também, né? Então é esse o convite, agradeço aí, né, a todos aí que participaram ou que vão participar conosco, as pessoas
pessoas que, mais uma vez, estão seguindo aí o canal, né? E a gente está empenhado aí em trazer muitas coisas positivas, poderosas, para realmente agregar a vida aí de vocês também. E antes que eu me esqueça, Patrícia, tira um print aí. Porque, gente, essa é a primeiríssima, né? Começou aí. Olha a Loivera aí, ó. Isso, ó. Inclusive na próxima live a gente vai aqui, ó. Você vai falar sobre esse produto aqui, tá, Patrícia? Ah, sim, com certeza. Tá. Gente, eu adoro falar dos produtos, porque é a minha praia. E, olha, falou que é saúde. Eu sempre prezo, né, pela saúde, né, a saúde natural, a saúde verdadeira, uma saúde plena, né? Eu sempre preocupei, né, com o nosso corpo. O nosso corpo é o templo do divino, então você precisa cuidar muito bem dele. Nós passamos por um período aí tão estressantes há 4, 5 anos atrás, né? E as pessoas levaram um choque. Então, muitas pessoas começaram a ver o que realmente vale a nossa saúde e a nossa vida. Muitos passaram por esse momento e agora não dão importância mais, voltaram às suas rotinas normais e ruins, né? Outros começaram a ficar mais atentos, né? Observando mais as coisas. Então, é esse convite que eu faço aí para vocês, né? Começar aí com uma vida mais saudável, um ano aí diferente, né? Então, essa é a nossa proposta aí para vocês, viu? Um grande no coração aí de cada um, viu? Fiquem com Deus. E eu quero fazer um brinde aqui, né, Marcial? Com a nossa maravilhosa aloe vera. Opa! Vamos lá. Gente, essa daqui é o elixir da vida. A minha já acabou, já tomei ela toda aqui. Aqui, ó, outra garrafa aqui, essa aqui tá lacrada ainda, né? Mas normalmente a gente sempre abre uma, pessoal, olha lá, ó. A gente abre uma e nós vamos tomando os dois, né? Não tem essa de uma para outra, tudo aqui é comunhão, né? É junto e misturado. Tudo junto e misturado. Tchim, saúde aí, né? Saúde forever para todos nós aí. Isso mesmo. Obrigado, gente. Fica com Deus aí. E a gente se fala aqui no direct, ou a gente se vê aí ao vivo aí na próxima live, ou no Meet, né? Se você tiver interesse em agendar sua apresentação aí de negócio, tá? Agora, para saber dos produtos, é só chamar no direct aí. Um grande abraço, fica com Deus. Até dia 30. Tchau, tchau. 19h30. Tchau, tchau. Isso mesmo.